Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia, mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz
seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Caminho. Quando nós queremos a felicidade, quando nós almejamos a felicidade, ela só se fará permanente, concreta, definitiva, a partir do momento em que nós incorporamos no nosso aprendizado o amor incondicional ao nosso semelhante. Esta é a prerrogativa pela qual não podemos olvidar, pela qual não podemos esquecer, porque o caminho que nos dará a carta de alforria, a carta de libertação tão almejada, é aquela na medida em que nós nos doamos inteiramente
ao nosso semelhante. Vejam, de acordo com a doutrina dos espíritos, portanto, a doutrina espírita, a Terra já foi um mundo primitivo destinado às primeiras encarnações, período, portanto, conhecido como a Idade da Pedra, e atualmente vivenciamos este mundo a qual referenciamos, um mundo de provas e expiações, onde o mal, infelizmente, ainda predomina. Então, nós estamos chegando ao término de um período conturbado deste mundo de provas e expiações e penetrando num mundo completamente novo, onde o amor há de predominar, onde nós daremos prioridades a amar incondicionalmente o nosso próximo. E aí configura-se um mundo de regeneração. Aonde estamos situados? Porque isso é importante, dizermos quem somos. Por que nós estamos nesse planeta? Por que necessitamos de amar? Porque se nós olharmos o roteiro libertador do Mestre Jesus, o que veremos? É o amor na essência. É ali que Jesus demonstra, através de narrativas pequenas, mas maravilhosas, esclarecedoras quanto à nossa situação moral neste planeta, nos concita a uma mudança imensa. E nós somos aqueles, com toda certeza, que ainda não atingimos aqueles processos em que as virtudes dominam a nossa essência, a nossa alma, a nossa psique. Portanto, nós estamos sob a égide desta transição, da transição planetária. O planeta se transforma, mas também acompanha esta mudança, essa transição, a própria humanidade. Então, existe um enunciado do qual nós temos que falar um pouco, porque ele diz desse caminho libertador, e ele é enunciado pelo codificador da doutrina dos espíritos, Allan Kardec, quando ele diz que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que envida para domar as suas más inclinações. Então, há uma proposta. Nós recebemos uma proposta extraordinária e ela determina com toda certeza a equação da felicidade, da harmonia, da transformação do homem. Então, há dois caminhos fundamentais para que nós adquiramos a condição de verdadeiro espírita, de verdadeiro cristão, de pessoas libertas desta ligação que ainda nos chumbam a um planeta de provas e expiações. Primeiro, transformar-nos moralmente. E isso significa o quê? Incorporarmos novos hábitos, novas ideias de cunho superior sob os postulados de Jesus. Significa dizer que devemos espancar o homem velho que já segue há muito tempo nos acompanhando, aquele homem velho com os vícios, com seus preconceitos. Portanto, é aquele homem velho que devemos espancar, largar ele de mão, porque ele só nos traz sofrimento, para que um homem novo surja, venha à tona e se mostre com todas as suas potencialidades. Que potencialidades são essas? Abramos o Evangelho. Lá determina as condições primordiais para que possamos ser felizes. Então, Jesus determina através das narrativas, portanto, através das parábolas, o que devemos fazer. E ele nos concita de uma forma extraordinária naquelas passagens das bem-aventuranças. De Jesus, bem-aventurados que sofrem, aqueles que estão sob a injunção das calúnias. Então ele vai descrevendo os caminhos dos sofredores da terra e chama-os de bem-aventurados. Que é bem-aventurados? Os felizes.
os felizes. Vejam, Jesus fala aqueles que sofrem perseguição, enfim, esses são os felizes. Aí nós ficamos estupefatos diante de tal afirmativa. Mas por que aqueles que sofrem neste planeta Terra recebem a pecha de bem-aventurados? Será que não há um equívoco do Mestre? Pois não há nenhum equívoco. Mas Jesus projeta compensações. E a felicidade, diz o Mestre com clareza, não é a felicidade do momento, porque nós queremos respostas para todas as nossas dores e a equação miraculosa para que eles sejam resolvidos de pronto. Isto é impossível. Jesus oferece compensação. Ele oferece o reino dos céus e os aventurados, mansos, pacíficos, herdariam este céu extraordinário, este mundo renovado. Portanto, é uma projeção que o Mestre faz nas bem-aventuranças para o futuro. Nós vivenciamos esse futuro. Nós somos aqueles que Jesus projetou, aqueles trabalhadores que negligenciaram na caminhada libertadora. E agora somos obrigados a recolher aquilo que plantamos de forma equivocada. As nossas obras não condizem com o verdadeiro cristão. E então reclamamos, nos queixamos, porque é de acontecer sempre isso, quando nos sentimos impotentes diante do sofrimento, porque não achamos solução para eles. E acreditamos, na nossa infância espiritual, que Jesus, que Deus, que os espíritos amigos estão penalizando a nós pela nossa invigilância. Não é verdade. Nós nos penalizamos quando nós não nos amamos, quando nós não nos desculpamos, quando nós não nos perdoamos e carregamos o peso dos nossos vícios, das nossas más inclinações. É por isso que há o sofrimento, porque o sofrimento gera em nós culpa, remorso. E nós, querendo fugir desses processos, nós nos recolhemos dentro de um mecanismo de defesa. Que mecanismo é esse? Nós nos recusamos a enfrentar o problema que é nosso. E nós, fazendo dessa forma, só adiamos o problema, jogamos o problema para frente porque não resolvemos. A lição é que nós saibamos enfrentar as dificuldades e vencê-las. E quando nós nos quedamos no ócio, na indiferença, nos drogatizamos, nos alienamos do processo da vida, a resposta vem imediata. É o sofrimento. São as dores que agem como uma forma de depurar o espírito rebelde. Somos nós. Então, se sofremos agora, vamos fazer essa reflexão. Estamos chegando neste momento de reflexionarmos. Será que eu sou vítima desse processo? Será que Deus não me vê? Será que Deus não está analisando os conflitos que eu vivo? Não é nada disso. Porque se nós imaginarmos Deus alienado do processo de cada um de nós, ele seria tudo, mas menos Deus. Então, este é o momento de transformar, domar as más inclinações, que significa espantar esse homem velho, né? Para que nós deixemos florescer em nós este nome renovado. Então, a doutrina espírita vem para preencher essas lacunas, nos explicar por que sofremos, que o sofrimento não é indevido e nos dá solução para esses problemas. Mas o que acontece? Nós nos acomodamos, não abandonamos os velhos hábitos, continuamos repetindo aquelas velhas situações e o sofrimento não nos abandona. Que este ano que se inicia seja realmente um ano de renovarmos, porque renovar para a doutrina dos espíritos
é todo dia. Nós ficamos nos entregando aqueles processos, né, de prometer isso, que vamos mudar, e fazemos simpatias, fazemos isso, fazemos aquilo, mas não fazemos o primordial, que é nos mudarmos, olharmos para dentro, olhar para esse mundo que pouco conhecemos, que é o mundo de nós mesmos, que está dentro de cada um de nós. Procuramos refletir, entender o que se passa nas nossas vidas. E o que passamos não se trata de justiça, não se trata de punição. Nós sempre nos colocamos vítimas desses processos, das dores, dos sofrimentos, imaginando que nós estamos sendo castigados, punidos, quando, na realidade, nós construímos este processo que agora recolhemos. E o presente, portanto, é o momento de transformar-nos. É agora, é neste instante, a todo momento, todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Jesus nos convoca a nos transformar a toda hora, o dia a dia que enfrentamos. Então, a Joana de Ângeles afirma, a querida instrutora, vejam, são as palavras da querida Joana de Ângeles. O momento, portanto, é muito grave, propondo grandes reflexões e elevação de sentimentos, de modo a contribuir-se de maneira eficaz para que esse tormentoso período seja abreviado. O que é que a Joana está falando aqui para nós? Sois também responsáveis por esse momento. Nós temos que dar a nossa contribuição para que esses momentos tormentosos que vivemos no planeta Terra sejam abreviados. Nós temos um papel importante, mas nós nos consideramos fora do processo da mudança transformadora, mas nós somos cooperadores. Jesus disse com toda clareza: sois luzes, sois deuses. Entendendo isso naturalmente como uma perspectiva de crescimento extraordinário lá à frente que nós não podemos determinar. Cada um dá o seu passo, uns maiores, outros menores, mas um dia atingiremos o mesmo objetivo, o mesmo roteiro está traçado para todos. Cabe-nos, portanto, seguir de forma correta, amorosa, os preceitos ditados pelo grande libertador da humanidade. E esse ser extraordinário chama-se Jesus. A felicidade é a ausência de amor em cada um de nós. A dor é a ausência de Deus nas nossas vidas. A humanidade está carente de Deus. Deus não se afastou dos seus filhos. Jesus, o seu filho, jamais se afastou da humanidade, mas nós nos afastamos deste ponto de luz. Então, a pergunta se impõe: ano novo, tempo de transformação? E então, a grandíssima maioria das pessoas comemora a chegada do ano novo, como eu afirmei: brinde, festas, simpatias, rituais, receitas, tradições e muita bebida. Não é? É o que fazemos, esquecendo algo mais importante, que traria algo muito maior. E aqui não vai nenhuma crítica, cada um faz a sua transição de um período, de um calendário para o outro, à sua maneira. Mas a doutrina espírita, ela é clara nesse posicionamento. Diz assim, uma pergunta que eu formulo a todos, meus queridos irmãos: mas se pensássemos sobre o ano novo sob um olhar mais amplo, não esse que todos costumam fazer todos os anos, observarmos agora como construímos nossa jornada libertadora o tempo todo, e nesse caminho, cada dia representa uma nova oportunidade de aprender, de compartilhar e de agregar valores. Se fizermos isso, ótimo, nós demos um passo importante neste ano de 2017. Aprendemos, compartilhamos, agregamos valores,
Valores aqui entendido como virtudes, transformação moral. Então, não vamos nos apegar como comumente o homem comum faz, mas nós já temos um entendimento além do homem comum, porque aprendemos um pouco mais com Jesus. Então, não vamos nos apegar ao término, ao início. O presente é o tempo importante para nos conhecermos e buscarmos a nossa reforma íntima, avaliando atitudes, planejando os próximos passos. Vamos da questão 919 do Livro dos Espíritos. As palavras de Santo Agostinho vai nos inspirar os passos. Veja o que Santo Agostinho fala. Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Palavras lindas de Santo Agostinho. Ele fala, eu fazia, interrogava a minha consciência. A que ponto nós interrogamos a nossa consciência? Será que no fim de cada dia eu interrogo a minha consciência? Eu me pergunto, será que eu prejudiquei alguém? O que de bom eu fiz? Ou eu vou levando de roldão todos os acontecimentos do dia, atropelando meus sentimentos, e vou dormir assim, inquieto, desassossegado, e no dia seguinte acordo eu de novo, sob a injunção e a pressão do dia, carregando novos problemas, novas situações. E assim eu corro para um centro, um templo religioso, para resolver o que eu me sinto incapaz de fazer. Eu não consigo resolver os meus problemas, eles se avolumam, eu me perturbo e, de repente, eu já não me entendo com meus filhos, com a minha esposa, com meu esposo, eu já não entendo mais ninguém. Eu vivo num turbilhão, num mundo de aflições, do qual eu não consigo sair. Então, emerge claramente das recomendações de Santo Agostinho que nós só nos conhecemos quando penetramos nesse mundo desconhecido de nós mesmos. Nós mal conhecemos esse mundo que nós vivemos. Olhando para dentro de nós e nos questionando a respeito das nossas condutas. Precisamos fazer isso. Nós já temos um diferencial, já conhecemos a doutrina libertadora, Jesus já está pertinho de nós. Nós temos que dar um conteúdo maior às nossas vidas, valorizá-la como ela merece e não viver por viver. A querida instrutora Joana diz que o planeta Terra não é um parque de diversões, a dizer claramente para todos de que nós estamos numa escola educativa, numa escola dura de aprendizado. Não estamos aqui para nos divertir, mas muitos acreditam que é isso que é importante para que a felicidade bata à sua porta. No entanto, essa não é a verdade, não é a realidade do espírito, porque gozamos um mundo de fugaz, transitório, nada definitivo, e olvidamos conquistar esse mundo interno que nos liberta, que nos plenifica, que nos traz amor e compreensão. Então, são as verdadeiras necessidades espirituais. Sócrates, filósofo da antiga Grécia, afirmara, conheça a ti mesmo. Então, Sócrates nos convida a olhar para dentro de nós e a descobrirmos a nos descobrir como seres virtuosos. Nós somos seres virtuosos. Quem nos afirmou foi o próprio Mestre. Sois luzes,
sois o sal da terra, sois deuses. E então, não é a palavra vã, é a palavra autorizada do mestre libertador da humanidade. Ele se chama Jesus. Então, nós precisamos entender. Se estamos atrelados ao carro das aflições, praticando bem, diz os amigos, nos libertaremos. Ah, mas eu estou sofrendo muito. E o que você faz para aplacar o seu sofrimento? Você tem enxugado as lágrimas do que choram, mitigando a fome daqueles que nada têm que comer? O que é que nós estamos fazendo neste planeta Terra para que a nossa vida seja mais suave, seja mais cheia de amor? Nós temos que dar esse contributo, mas o que preferimos? As queixas? As lamentações? Armazenando pessimismo em altas cotas de padecimento e nos martirizando a alma? Nós queremos ao sofrimento, porque há quem acredite que sofrer é uma determinação divina, que sofrer é bom. Não é, sofrer não é bom. Sofrer é uma escolha nossa. Nós escolhemos sofrer. Jesus nos ensinou a amar, a ser feliz, a tolerar, a perdoar, a não julgar. São esses preceitos que nós precisamos interiorizar, olhar para dentro e entender isso com clareza. Enquanto navegarmos no mar das tempestades, sem visualizar um porto seguro, nós somos aqueles que transitam na vida sem encontrar um porto seguro. Mas consideremos nossas escolhas. Elas ditarão se seremos felizes ou caminharemos sob o peso do sofrimento, carregando pesada cruz das desditas, tornando, portanto, a nossa jornada terrena um tormento. Então, é o poder das escolhas. Façamos nossas escolhas. Vejam, toda a nossa vida é feita de escolhas, boas ou más. Mas é preciso entender que ninguém tem traçado um destino de sofrimento. São palavras dos amigos espirituais. Ninguém tem traçado um destino de sofrimento. Então, façamos uma avaliação honesta da nossa existência. Agora que estamos chegando ao fim de um calendário, façamos essa análise honesta da nossa existência, sem consciência de culpa, veja, porque nós ficamos sempre ligados lá no passado. Mas eu fiz isso errado, eu fiz aquilo, não devia ter feito isso. Esqueçam. O que passou, passou. Isso não significa que não temos responsabilidade pelos nossos atos. Não, nós vamos responder pelo que fazemos. Mas uma vez que foi feito, não vamos ficar naquela situação, alimentando o remorso eterno, a culpa, porque isso não vai levar-nos a lugar nenhum. Esqueçam, a água que ultrapassa um moinho não retorna mais sua origem, segue o curso do rio, segue o curso daquela água, não vai mais voltar. Então não olhemos para trás, mas lembrando que o erro é uma advertência que não estamos no caminho certo e que precisamos corrigir o rumo das nossas vidas. Isso nós podemos fazer. A todo instante, portanto, fazemos escolhas. Até o ato de não escolher já é uma escolha. Até o ato de não escolher. Escolhemos perdoar ou não, praticarmos o bem ou omitirmos de fazê-lo, de julgarmos alguém ou não. Então, tudo isso traz consequência, boas ou más. É simplesmente isso. Por quê? Porque todos nós, diante de Deus, temos um livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, ele não é corrompido, ele não é violentado, ele é respeitado. Nós podemos fazer o que quisermos, do melhor ao pior, mas temos que responder pelas nossas atitudes,
pelas nossas condutas. A espiritualidade não nos impedirá de fazer uma loucura que nós possamos imaginar fazer. Ela não nos impedirá, porque o pai não impede o filho de aprender. E, às vezes, o aprendizado não se dá através do amor, mas se dá através da dor. A dor que redime, a dor que harmoniza, a dor que equilibra. É isso que nós precisamos escolher, fazer refletir antes de agir. Temos a liberdade de dizer sim ou não para os eventos da vida e com certeza iremos arrepender bem menos quando avaliamos as situações sem assodamento, sem precipitação. Então, podemos dizer sim para a vida, posso dizer não, então eu posso avaliar. Eu tenho essa capacidade, nós temos essa capacidade de dizer sim ou não para a vida. Mas Jesus nos convoca à renovação. Não é Ele que diz, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito? Ah, mas eu posso ser perfeito? Sim, nós seremos perfeitos. A santidade é alcançável pelo homem comum. Nós seremos um dia santificados pelos nossos exemplos, pelas nossas condutas. Todos nós seguiremos os passos de Jesus, que um dia também trilhou esse caminho que nós estamos trilhando. Portanto, se propomos a renovação com Jesus, é imperioso suportarmos pacientemente aqueles que não pensam como nós. Nós elegemos nossos objetivos, seguir a trilha do Mestre Jesus. Muitos acharão graça, farão escárnio das nossas pretensões. Que importa? Seremos mais um na multidão? Ou seremos alguém que realmente possa ser sinalizado de alguém que se propôs a mudar e mudou e, portanto, aos olhos dos outros irmãos, seja considerado uma pessoa especial. Então, se nos reconhecemos diante do Senhor, fazendo o melhor que podemos, isso é importante, nós não podemos estar alimentando aquele sentimento de culpa, mas se nós olharmos para Deus e entendermos que estamos fazendo o melhor, então, com o nosso coração tranquilo, nós caminharemos adiante, na convicção que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não importa o que o meu irmão faça, nós estamos muito preocupados. O que ele está fazendo? Por que a gente fica com essas questiúnculas? É na nossa casa, é no nosso centro. Enfim, nós queremos saber o que o outro está fazendo. O que importa o outro? Disse Jesus, certa feita, ensinando os discípulos. Que importa tu, Pedro? Segue-me tu. Não importa, porque Pedro fazia alusão a João. Ele estava incomodado com o que João estava fazendo. Mas Jesus disse claramente para Pedro, que te importa tu, Pedro? Segue-me tu. Então não importa o que o outro faça. Cada um terá o seu tempo de amadurecer psicologicamente, de conhecer esse Jesus na intimidade. Talvez não seremos nós o caminho libertador. Talvez seja a dor que vai libertar aquele irmão, mas ninguém amadurece antes do tempo. Ninguém come uma fruta verde. Nós só comemos uma fruta quando ela está amadurecida. Esta é a realidade. Mas nós queremos olhar, nós estamos preocupados de cobrar do outro a atitude que nós não fazemos. Olha que coisa paradoxal, coisa irreverente. Querendo cobrar de muitos aquilo que nós não fazemos. Então, nós não estamos autorizados a cobrar de ninguém. Jesus não cobrou de ninguém, não cobrou da mulher adúltera. Todos queriam apedrejá-la, todos queriam lapidá-la, mas Jesus diz, qual dentre vós que não tenha pecado, atire a primeira pedra. Ninguém surgiu para tirar sequer uma pedrinha minúscula, porque todos se entenderam culpados diante daquela mulher que eles consideravam adúltera. Portanto, nós tenhamos o cuidado, toda vez
que nós olharmos o outro com o olhar da censura. Diz Hamed no livro Renovando Atitudes: olhe o irmão, coloque-se no lugar dele, ao invés de dar opinião a respeito dele, ou seja, fazer um julgamento, dar uma sentença condenatória. Não façamos isso, porque disse Jesus: na medida que medirdes, vos medirão também a vós. Então não há como nos arvorarmos de juízes das outras pessoas, porque em nós ainda habita, infelizmente, as viciações, né? Nós ainda estamos enraizados nos problemas do mundo. Então, Jesus homem é a lição de vida que aurimos no Evangelho como convite amoroso ao homem que se deve edificar, afirma Joana de Ângeles. E o instrutor Emmanuel, numa feliz sentença, diz: ninguém precisa morrer na carne para encontrar a correção ou a recompensa no além. Vejam, a terra é o nosso lar sublime. Dentro dela, a vida nos liberta ou nos agrilhoa, de conformidade com a escolha que traçamos para nós mesmos. Então, nós estamos aprendendo. Está dizendo que a escola, a Terra, é um planeta de aprendizado. Nós estamos aqui para aprender. E para encerrar, porque o tempo urge, efetivamente, em muitas ocasiões, quando desprezamos as oportunidades de tarefas que nos são concedidas na obra do Senhor, veja o que nos acontece. Voltamos mais tarde, a fim de revisá-la e reassumi-las, mas nunca é tarde demais. Então, as portas do céu estão abertas para nos transformar, para a mudança. Portanto, o convite que fica ao final da nossa peroração é que nós nunca desistamos de nós. Nunca! Porque nós nos libertaremos. Uns mais rápidos, outros menos rápidos, segundo o seu processo evolucional. Mas uma coisa nós terminamos dizendo: é preciso mudar. Que Jesus seja o nosso exemplo, a nossa rota. Que assim seja. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver.
Sinta agora, à sua volta, a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. Oração para a fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras, para que possam lutar contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus, que enviou o verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes, ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nesta água. E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, às legiões angélicas e socorristas e ao meu espírito guia ou anjo guardião. A ti, Senhor,
nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificar em teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre assim seja.